Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Se você gosta do tema, se você se interessa por leitura e se você quer pensar, quer refletir sobre algumas obras, você está no lugar certo. O canal Livros e Ideias posta semanalmente uma resenha completa de um livro que eu li e que quero apresentar para vocês. Meu objetivo é sempre estimular o hábito de leitura em vocês e sempre com uma obra interessante, pelo menos eu acho, como leitor. Então, por favor, já deem o seu clique, já se inscrevam nesse canal, já ativem o sininho de notificação e distribuam para os seus amigos e para as suas redes sociais. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma obra polêmica, no mínimo polêmica. Há quem adore e há quem deteste. Então nós vamos tentar mostrar para vocês, fazer um resumo dessa obra e colocar nossa opinião sobre o que nós achamos. É uma obra chamada O Paciente. Essa obra foi escrita por J. Jasper DeWitt e foi publicada em 2020. É uma obra nova, então ainda temos pouca literatura, poucos comentários sobre ela. É uma obra de ficção e que prende a nossa atenção da primeira linha até o final do livro. A história se passa numa instituição para doentes mentais. O Dr. Park é o narrador da história, é um jovem médico que é um residente, né, logicamente um jovem médico que vai trabalhar nessa instituição. Logo de cara ele se defronta com fatos misteriosos e muito intrigantes, e ele começa o seu trabalho já com uma série de preocupações sobre o que ele vai encontrar nesse seu trabalho. Ele queria muito trabalhar, escolheu a psiquiatria porque se interessa muito por esse tema, por algumas razões que ele viveu na infância e tudo isso. Então, ele começa a trabalhar nessa clínica para doentes mentais. O Dr. Park, então, fica conhecendo o caso de um paciente que já está internado nessa clínica há muitos anos. Esse paciente foi internado aos 6 anos de idade e nunca mais saiu. Aliás, saiu dessa clínica uma ou duas vezes, mas sempre voltava porque recaía o seu problema, voltava e os pais resolviam deixá-lo na clínica por pensar que estava melhor cuidado. Muito bem. O Dr. Park se interessou muito por esse paciente, e principalmente porque os seus colegas não conseguiam fazer o caso evoluir. Eles trabalhavam, usavam metodologias diferentes para tentar melhorar, tentar amenizar um pouquinho esse problema mental, e não conseguiam. Então, o Dr. Park aceitou esse desafio e começou então a sua saga, o seu trabalho com esse paciente. Uma característica desse paciente é que todas as pessoas que eram tratadas, que se envolviam no seu tratamento, tinham fatos trágicos acompanhavam essas pessoas. Alguns ficaram literalmente loucos e outros até se suicidaram.
suicidaram. Então esse foi vamos dizer assim, a ligação, o que motivou a ligação do Dr. Parker com esse paciente. A história se passa, então, com vários fatos interligados. O Dr. Parker se envolve bastante com esse paciente, vai até a casa dele tentando descobrir algumas pistas que o levem a desvendar o mistério desse paciente. E é aí que a história tem um rumo absolutamente inesperado. Vocês vão ter que ler para ver, não sou eu que vou dar spoiler, esse canal não dá spoiler. Vocês vão ter que ler e o meu objetivo é criar um gostinho e estimular vocês para ler O Paciente de Jasper DeWitt. Bom, depois desse rápido resumo, não é uma obra muito longa, então vale a pena ler. O protagonista, então, é esse médico, esse psiquiatra, que é o Dr. Parker, e que ele é muito racional, ele é movido por uma mistura de ceticismo e de compaixão ao mesmo tempo. Ele estabelece essa relação com o paciente. E ele vê nesse caso, né, uma oportunidade de aprimorar suas habilidades médicas e aumentar a sua experiência no trato de doentes que necessitam cuidados de um psiquiatra. O segundo personagem, obviamente, é o paciente. O nome dele é Joe. Ele é conhecido como o paciente do quarto 488. Então, esse paciente, a narração é absolutamente envolvente. Eu não vi a hora de ajudar o autor a decifrar o mistério do paciente. Então, foi uma coisa impressionante, foi um dos livros que eu mais, que a minha velocidade de leitura mais se fez notar. Eu queria logo acabar, porque realmente o começo dessa obra é muito, muito fascinante, pessoal. E tem outros... tem o outro personagem que vale a pena a gente citar, é o Dr. James, que é o diretor da instituição, né, dessa clínica, e que é uma figura muito misteriosa, imponente e muito dominadora. Então parece que ele conhece mais do que está mostrando e, como sempre, sendo o diretor da clínica, ele quer proteger a clínica para tudo que é diferente. Esses são os personagens principais. Existem outros personagens muito interessantes, mas aí ficaria muito, muito longa essa explanação, acho que perde o interesse. É melhor vocês terem um gostinho de analisar essa obra da maneira que vocês quiserem, na sua velocidade. Já falei, essa obra é uma obra de ficção, mas é uma obra de suspense psicológico e terror. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse tema de obras de terror, porque sempre não, mas em geral ele cai em algumas situações que viram clichês e eu não gosto muito, evidentemente. Mas essa obra em especial me segurou, me envolveu profundamente. Ela passa uma inquietação, não sei não, porque você não sabe o mistério, não sabe o que está acontecendo. Ela é interessante. Eu tenho lido ultimamente alguns livros que têm o formato de diário, e o diário é interessante porque ele apresenta uma ordem cronológica dos fatos e você consegue ligar uma coisa à outra, né? Tem poucas divagações e poucos flashbacks, então nesse sentido é muito interessante essa forma que o Jasper DeWitt achou para estabelecer a linguagem e passar e comunicar-se com os leitores.
Vamos falar mais um pouquinho, acho que vale a pena. Eu estou vendo aqui nas minhas anotações, que eu vou lendo e vou anotando os fatos principais que vale a pena ser passado para vocês no canal, os seguidores do canal Livros e Ideias. Então, o paciente do quarto 488 acredita que está sendo perseguido por presenças sobrenaturais. E a história explora, obviamente, esse terror psicológico, né? Então essa é a grande, o que o paciente sentia. Bom, ele representava um papel ou ele realmente sentia aquilo lá. Então isso vocês vão, no decorrer da obra, ficar sabendo. Essa obra do Jasper DeWitt é comparado ao Código da Vinci. Eu confesso que eu não li ainda, é um defeito. Eu vou achar coragem ainda para ler esse Código da Vinci. E também é muito rico em mistérios, em simbolismos. Então, quem já leu o Código da Vinci, talvez seja um leitor muito indicado para essa obra aqui chamada O Paciente. Agora eu vou relatar para vocês a parte impressionante, o que me deixou marcado, talvez, essa obra para sempre. Eu acho que eu não vou esquecer essa obra e eu acho que quem lê também não vai esquecer. 20 primeiras páginas eu estou completamente envolvido pela atmosfera, pela narrativa, pelos personagens. Obra se desenvolve, traz elementos que servem para você descobrir alguma pista que leve a descobrir o mistério que está por trás do paciente do quarto 488. O problema, pessoal, dessa obra me deixou... No começo eu fiquei muito entusiasmado e no fim eu fiquei, confesso para vocês, eu fiquei broxado, eu fiquei pensando muito tempo. O autor encerrou essa obra de uma maneira absolutamente insólita, na minha opinião, muito ruim, muita falta de imaginação. Sabe o que parece? Que ele vinha desenvolvendo uma história muito interessante e, de repente, o Jasper DeWitt não sabia como terminar. Então, foi uma verdadeira revolução no livro, né? Que completamente inesperado esse final, inesperado, de mau gosto. Eu só posso afirmar para vocês que é alguma coisa sobrenatural. Então, inclusive não definindo o final do paciente, o desenrolar, o que aconteceu com o paciente do 488, que é o Joe. Né? Então, esse foi um dos livros que mais me intrigaram durante essa grande jornada de leitura, porque eu achei sensacional, vamos dizer assim, até 1/3 da obra, 2/3 da obra. Mas o final, pessoal, foi na minha opinião, de uma pobreza, de uma falta de imaginação, e vocês vão ter que ler para saber o que houve. Acho que vai gerar curiosidade de vocês, depois vocês comentam o que vocês acharam, tá? Minha opinião é bem clara, é essa daí. Como a obra foi publicada em 2020, em plena pandemia, eu não encontrei, na verdade eu nem pesquisei filmes, eu achei que não teriam filmes e outros comentários sobre a obra. Tá? Então, se vocês quiserem, eu acho que no futuro vai sair alguma coisa, mas ela é muito nova, 2020, aqui, durante a pandemia, então vamos esperar um pouco, mas eu quis trazer essa obra bem contemporânea para vocês saírem um pouco daquele dos nossos clássicos que tem sido o que eu tenho mais frequentemente apresentado no canal Livros e Ideias. Bem, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo. É uma obra polêmica, era exatamente isso que eu tinha como objetivo quando eu pensei em fazer essa resenha com vocês. Recomendo a leitura
e um público que goste de terror e suspense vai se deliciar com essa obra. Pelo menos na primeira parte da mesma. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa resenha, se vocês são seguidores desse canal, deem um like, cliquem no sininho de notificação, se inscrevam no canal Livros e Ideias e distribuam para sua rede social. Esse canal está se consolidando aos poucos. Meu objetivo realmente, eu sempre repito isso daí, que é estimular nos leitores, nos meus amigos, o hábito de leitura. Não é fácil, mas é um excelente passatempo, é uma grande inserção de conteúdo na sua memória, numa época em que os conteúdos estão tão, né, na minha opinião, tão fraquinhos e tão assim, zapt, né? Vapt-vupt, não trazem muita coisa, não deixam muita perspectiva para reflexões. Então, muito obrigado para quem chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo, com certeza a gente se encontra por aí. Tchau, tchau, um grande abraço para vocês.